Um protesto foi registrado em Curitiba ontem. Ontem, os professores de várias cidades do estado do Paraná e aqui de Londrina, foram 4 ônibus para lá, fizeram caravanas para ir até a ALEP, a Assembleia Legislativa do estado do Paraná. Por quê? Porque lá ontem à tarde, os nossos gloriosos deputados estaduais estavam reunidos para discutir em regime de urgência, um projeto colocado pelo governo do estado para terceirizar a administração de 200 escolas públicas no estado do Paraná. Como assim, Camargo? O governo do estado, ele está querendo terceirizar, os professores estão chamando isso de vender ou até de doar essas escolas para as empresas. Empresas essas que ninguém sabe quem são os proprietários, quem são os donos, quem são os interessados, quais os interesses que tem por trás disso tudo, né? Mas estas empresas seriam as privilegiadas que iriam pegar essas 200 escolas, recebendo dinheiro do Estado com um lucro de 12% em cima das atividades dessas escolas. Pô, isso é um negócio bom, né? Até eu queria, filho, até eu queria. Aí o resultado disso, os professores, acompanhados inclusive de diversas outras pessoas que também estiveram por lá, principalmente alunos da rede pública estadual, foram até a Assembleia Legislativa e entraram na Assembleia. Tivemos bombas de gás lacrimogêneo comendo solta, tivemos lá, não teve quebra-quebra, não teve aquela baixaria, não teve aquelas coisas que nós já tivemos registrados, por exemplo, lá no começo da administração Lula, quando invadiram o Congresso Nacional, né, amigo? Na ALEP não teve esse quebra-quebra, mas os professores entraram e fizeram protesto lá dentro, no plenário. Os nossos deputados não ficaram por lá não, viu, amigo? Não ficaram por lá não. A votação seria em regime de urgência, segundo o governador do estado. Por quê? Porque precisa discutir isso logo para colocar em prática, porque tem prazos para colocação em prática dessa legislação atual, dessa legislação que eles estão querendo aprovar na Assembleia Legislativa. A pergunta, ela é simples e não quer calar. Já que existe prazo, por que o governo do estado não começou essa discussão há mais tempo? Por que só agora, no final do ano, resolve fazer essa discussão de forma assodada, de forma rápida? Os professores do estado, amigo, eles não estão nem brigando, nem querendo aumento de salário. Não é por isso que eles estão lutando agora não, viu? Esse protesto aqui é um protesto simplesmente para não deixar com que essas escolas sejam, entre aspas, privatizadas. E hoje, você vê, isso aqui aconteceu lá em Curitiba ontem. Hoje, logo pela manhã, eles ainda não tinham chegado, os 4 ônibus que foram enviados para a capital do estado, eles não tinham chegado aqui em Londrina ainda, mas os professores se reuniram no calçadão aqui em Londrina. Estas imagens aqui que você vê já são do nosso calçadão, viu? E os professores reunidos mostraram aqui a força da categoria, amigo. Sem esses 4 ônibus que foram lá para Curitiba, eles estavam nesse amontoado de pessoas no calçadão de Londrina, mostrando, ao contrário daquilo que o governador falou, que a adesão estava fraca a essa greve que os professores iniciaram, tá? Pelo jeito eles estão com força, né? Estão fazendo ainda, obrigando as crianças ainda a irem para as escolas. Vou citar aqui exemplo de um companheiro nosso aqui da TV, que tem as filhas que estudam no colégio público, e ele me falou, hoje pela manhã, ontem as filhas dele foram até a escola, por quê? Porque tinha aula. Diz que um professor ia dar 4 aulas, mas o professor não apareceu. Não apareceu. Tinham 7 alunos nesse colégio, 7 alunos nessa sala de aula. Hoje marcaram prova para os alunos. É mole? É mole. Em plena greve, marcaram prova para os alunos, ou seja, estão querendo forçar que os pais mandem os alunos para a escola. Enquanto isso, não vamos tendo ali as aulas necessárias. Recebi também uma informação que em uma determinada escola aqui em Londrina iriam colocar uma televisão para que a aula virtual pudesse ser realizada. Aula virtual, tipo aquelas que nós tivemos durante a pandemia, mas que você assistia em casa, só que daí dentro da escola. Dentro da escola. Por que não descentralizam isso? Por que não faz essas aulas virtuais com as crianças em casa, enquanto os professores estão em greve? Não aprenderam ainda durante a pandemia como é que se faz? Por quê? Porque forçar as crianças a ir para a escola, se não tem... O pior de tudo é que as crianças chegaram lá e esse pai me deu a informação de que a filha dele, quando chegou lá na escola, estava desligado o tal do televisor. Não tinha aula virtual, coisíssima nenhuma. Essas coisas todas vão
minando, né, amigo? Vão enchendo os picuás, né? Se o governo do estado está fazendo um troço sério, um troço bacana, um troço que vai ser bom para a educação, por que não houve a discussão de maneira mais clara, mais transparente, inclusive com os sindicatos, com as APPs? Por que não houve discussão com os professores, com os diretores? Já faz tempo que o governo do estado não abre concurso para professores. Ele vem contratando através do PSS. Só através dessa contratação terceirizada que eles fazem um concurso que tem validade só para 2 anos. Não efetivam os professores, né, amigo? Prorrogáveis por mais 2, mas fazem por 2 anos. Por quê? É para enfraquecer a classe? É para deixar menos professores na sala de aula? A grande preocupação da APP, e eu conversei inclusive com o diretor de assuntos jurídicos da APP Sindicato aqui de Londrina, é que a educação, não os professores, a educação pode perder e perder muito. A briga deles não é por salários, como nós já tivemos em outras épocas, professores parando, cruzando os braços, porque eles queriam aumento de salário. A briga aqui, amigo, é para não deixar privatizar a escola pública. Professores em greve aqui no calçadão de Londrina para poder protestar contra o que estão querendo fazer com as escolas públicas. A briga de vocês agora nem é por salário, né? O que vocês estão querendo é pleitear que as escolas continuem sendo públicas. É isso mesmo, né? Para quem nos ouve, primeiramente cumprimento todos os telespectadores. A motivação da nossa greve é uma frase: a escola é nossa, não é do sindicato, não é dos professores. Não é do governador? Não é do governador, não é dos deputados, é um patrimônio da sociedade paranaense. Da mesma forma que o patrimônio da sociedade paranaense foi privatizado e entregue em outros momentos, um exemplo é a Copel, a nossa campanha é em defesa da escola pública. O projeto do governador, chamado de Parceiro da Escola, transfere e doa inicialmente 200 escolas públicas para iniciativa privada. Para quem está em casa e não está sabendo como que é esse projeto, explica um pouquinho mais. O projeto é o seguinte: eu fiz um projeto de lei transferindo o recurso público, que hoje é administrado pelo Estado e pela escola. Nós estamos falando de um valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais. R$800 por estudante. Numa escola, e aí fazendo um cálculo, que tenha 1.000 estudantes, uma escola de porte médio, seria a transferência mensal de R$800 mil, com uma taxa de lucro de 12%. A empresa receberá a escola e terá garantido o lucro mínimo de 12%. É isso que nós estamos dizendo. Eu estou transferindo a escola, que é minha, da sociedade paranaense, não é do governador e dos deputados, a um conjunto de empresas que a gente não sabe nem quem é ainda. Isso é por isso que vocês estão brigando contra, né? Isso. A nossa greve é em defesa da escola pública e que o recurso público seja administrado pelo próprio Estado, sobre controle da própria sociedade. Nós já estamos vivendo uma privatização, com esses negócios de PSS, aí já está pensando para a terceirização. Isso, é importante dizer que a terceirização, infelizmente, já é uma realidade do serviço público de educação. E quem perde? Perde a sociedade, que investe mais dinheiro. Então hoje aquilo que a gente chamava da funcionária lá da merenda, grande parte desses funcionários já são terceirizados. O Estado terceirizou esse serviço em 2020, e hoje gasta aproximadamente 100 milhões a mais com o serviço terceirizado. Porque todo mundo que está nos escutando, nos vendo, sabe, toda empresa privada deseja lucro. É assim mesmo que funciona a sociedade. Mas a nossa defesa é que a escola não pode ser gerida dessa forma. Então perde a sociedade pelo recurso e perde também aqueles que mais precisam a escola. Quanto tempo faz que não tem um concurso público para contratação de professor? O último concurso público, ele aconteceu o ano passado, mas ele não atendeu aquilo que nós dizemos. Hoje nós temos 50% da nossa categoria já é temporária. O concurso ofertou apenas 1.000 vagas. Nós temos estudos que indicam que o Estado precisava contratar de bate-pronto, inicialmente, mais de 20 mil professores e professoras. Essa privatização já está... A privatização acontece dessa forma. E aí eu tenho mais um processo daquilo que a gente chama de precarização do trabalho, mas é uma ideia simples. O professor e o funcionário que está lá na escola tem menos condições de trabalho. Ele é mais rotativo, ele recebe um salário menor. E quem perde? Perde nós, a nossa categoria, mas perde o filho ou a filha de quem está nos vendo. Na verdade, vocês não estão brigando pelo umbigo dos professores, vocês estão brigando pela sociedade. Isso, a nossa luta é uma luta pela
pela sociedade, nesse sentido, na defesa da escola pública, que ela continue atendendo quem mais precisa da escola na sua forma pública, que é a maior parte da população paranaense. 86% dos estudantes estudam em escolas públicas. Tem polícia, bombas de gás lacrimogêneo, vocês lembraram, Álvaro Dias? Infelizmente, isso tem se tornado uma rotina entre os trabalhadores e trabalhadoras de educação. Nos remeteu o Marco Triste de 1988 do Álvaro Dias, nos remeteu novamente à tragédia que foi 29 de abril de 2015. Isso se atualiza. Então nós também, esse é o momento de pensar. Em momentos de campanhas eleitorais que nós vamos viver agora nesse ano, todo mundo diz que a educação é algo importante, que os professores são importantes, mas nestes momentos que são centrais, é com bombas que infelizmente os governantes de plantão e nesse momento o Ratinho Júnior escolhe tratar a nossa categoria. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Hoje nós estamos sentindo de duas formas. Nós estamos, de alguma forma, novamente indignados com o que aconteceu em Curitiba ontem à noite, mas fortalecidos também, né? Porque a gente vê aqui que... Esses são os dois sentimentos. Bastante, professor. De indignação, mas também de esperança e de unidade, de fortalecimento. Quando se fala nesses professores aqui, ainda não tem aqueles 200 que foram lá para cá. Isso, tem esses que estão aqui no Calçadão, tem aqueles que foram para Curitiba, e hoje todo mundo que tem um filho na escola, né, um parente, uma criança, é só perguntar. As escolas estão funcionando de forma muito precária, elas estão de fato paralisadas. Os alunos estão no pátio sem aula, estão vendo videoaula, estão na quadra jogando futebol, porque grande parte dos trabalhadores da educação estão no Calçadão, estão em greve. Agora vocês ouviram o governador falando que a adesão foi baixa dos professores. Ele não deve ter visto isso aqui, né? Eu não sei qual é o parâmetro. Ontem, né, os atos e as notícias confirmaram isso. Em Curitiba, mais de 20 mil pessoas. A nossa categoria tem aproximadamente na ativa 80 mil funcionários e funcionárias. Então dá para dizer que nós tínhamos um quarto das pessoas só em Curitiba. Em Londrina nós fizemos 2 atos públicos grandes com mais de 500 pessoas. Ou seja, a escola está... Não sei como a escola está funcionando, porque de fato os trabalhadores da educação estão em greve.